Vamos agora falar da diferença de tão pouco e tão pouco. Essas duas palavras são parecidas e às vezes as pessoas não sabem nem empregá-las. Qual é a diferença de usar tão pouco e usar tão pouco? Só um instante aqui, vamos chegando a essas informações. Deixa eu ver aqui, estou meio enroladinho ainda aqui com essa informação, mas vamos chegando lá. Vamos aqui, pronto. Qual é a diferença de usar tão pouco em duas palavras e usar tão pouco numa só palavra? Veja só, tão pouco em duas palavras significa muito pouco, pouquíssimo. Aí é tão pouco. Tão pouco, uma só palavra, tão pouco, significa também não, nem. Então, cuidado com isso. Pouco significa muito pouco, pouquíssimo. Tão pouco, muito pouco, pouquíssimo. E tão pouco significa também não, nem. É uma conjunção aditiva que soma frases negativas. Então, como é que eu vou usar essas expressões? Eu digo assim: você não estuda, tão pouco trabalha ou tão pouco trabalha? Observe que você diria: você não estuda nem trabalha, portanto, você não estuda, tão pouco trabalha. Agora, você estudou tão pouco para a prova, você estudou pouquíssimo, estudou muito pouco para a prova. Aí, nesse caso, é tão pouco. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Eu digo assim, vamos formular esses mesmos exemplos, né? Só vou afinar a nossa caneta aqui para facilitar o exemplo. Eu digo assim, ó, você não estuda, tampouco trabalha. Não estuda, tampouco trabalha. Por que é tampouco? Porque significa nem trabalha. Você não estuda, nem trabalha. Então é tampouco. Agora, estudou tão pouco para a prova. Estudou pouquíssimo. A letra aqui está meio esquisita, né? Vamos caprichar um pouquinho mais aqui. Então, estudou tão pouco para a prova. Estudou pouquíssimo para a prova. Tão pouco em duas palavras. Agora, observe uma coisa interessante. Quando você diz assim, tão pouco significa muito pouco, mas muito pouco não é uma incoerência? Se é muito, como é que vai ser pouco? Notem bem, são coisas diferentes. Às vezes a palavra muito é advérbio de intensidade e a palavra pouco é advérbio de modo, então nada obsta a que elas sejam empregadas em conjunto. E às vezes nem advérbios são, às vezes os dois são pronomes, às vezes a palavra muito é um pronome adjetivo e a palavra pouco é um pronome substantivo. Então você pode usar sem problema nenhum muito pouco. Eu digo assim, eu tenho muito pouco motivo para estudar. Não há incoerência nenhuma. Eu tenho pouquíssimo motivo para estudar, então muito pouco motivo. Eu tenho tão pouco motivo para estudar. Então é correto usar muito pouco. E o tão pouco que significa nem, também não. É importante que você observe isso, porque algumas pessoas nem sabem que existe a palavra tão pouco numa só palavra, né? São coisas completamente diferentes. Então, vamos falar da palavra senão. A palavra senão pode ser grafada tudo junto, senão, uma só palavra, e o senão pode ser grafado em duas palavras. Esse senão, uma só palavra, tudo junto, pertence a três classes gramaticais. A palavra senão, tudo junto, pode ser substantivo, também pode ser conjunção adversativa, e também pode ser uma palavra que é equivalente de uma locução prepositiva. E senão, separadamente, é sempre a conjunção subordinativa condicional se e o advérbio de negação não. Você vai dizer, professor, para mim não fez diferença nenhuma, então vamos à prática, né? O senão junto, nós usamos de três maneiras. O senão junto significa do outro modo, do contrário. O senão junto, do outro modo, do contrário. Também o senão junto significa mancha, mácula, defeito. O senão junto significando mancha, defeito. E o senão junto também significa a não ser, exceto. Quando significa a não ser, exceto, aí também o senão é junto. Deixa eu
apagar aqui, deixa eu pegar minha borrachinha aqui, apagar isso aqui que está ruimzinho. Então vamos lá. O senão junto, voltando aqui para o meu lápis, significa a não ser, exceto, significa mancha, defeito, então do outro modo, do contrário. Por exemplo, eu digo assim, lute, senão estará perdido, ou seja, tudo junto. Lute, de outro modo, você estará perdido. Então, lute, senão estará perdido. Caso contrário, você estará perdido. Senão junto. Também significando mancha, defeito. Não sei se vocês conhecem um provérbio antigo que dizia assim, não existe beleza sem senão. Ou seja, não existe beleza perfeita, não existe beleza sem mancha. Então, não existe beleza sem senão, esse senão também é junto. Da mesma forma, você fez um bom trabalho, mas há um pequeno senão aqui, ou seja, há uma pequena mancha, um pequeno defeito, senão junto. Nesse caso, é substantivo. E significando também a não ser, exceto. Por exemplo, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 2º, diz assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. Então, senão junto. Portanto, senão junto significa 3 coisas. Do outro modo, do contrário, conjunção adversativa. Mancha, defeito, substantivo. A não ser, exceto, locução prepositiva. Agora, o senão separado é sempre 2 palavras. É a conjunção se e o advérbio de negação não. Uma forma prática de identificar o senão separado é a mesma coisa que se por acaso não. Sempre que você puder substituir por se por acaso não, o senão também será separado. Por exemplo, se não chover, o que faremos? Se por acaso não chover, o que faremos? Então, nesse caso, separadamente. Está claro isso? Vamos ver se realmente nós aprendemos. Eu digo assim, ninguém, senão o professor, permaneceu na sala. Ou seja, ninguém, a não ser o professor, permaneceu na sala. O senão junto. Da mesma forma, quando significa do outro modo, né? Estude, senão você vai ficar reprovado. Ou seja, estude, caso contrário, você vai ficar reprovado. Senão junto. E também quando significa mancha, defeito, que é menos usual. Sempre que couber, se por acaso não, separadamente. Né? Se não chover, que será das plantas? Se por acaso não chover, que será das plantas? Está clara essa diferença?